O agro brasileiro vive um paradoxo perigoso hoje. De um lado, batemos recordes históricos de exportação para a China, tanto na soja quanto na carne bovina de Mato Grosso. Do outro, o fantasma do caixa curto e das margens apertadas começa a assombrar as fazendas em 2026. Eu vou te mostrar por que recordes de exportação não estão se transformando em lucro para o produtor, e por que os próximos 2 anos exigem gestão cirúrgica de custos. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like. Aqui o produtor entende para onde o mercado está indo. Vamos aos fatos que explodiram hoje, 14 de janeiro. A China importou um volume recorde de soja em 2025. O maior comprador mundial da oleaginosa importou 111,83 milhões de toneladas, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. Dados alfandegários divulgados hoje confirmam o número. E o Brasil está no centro dessa história. Os embarques concentrados dos principais produtores, incluindo Brasil e Argentina, impulsionaram um aumento acentuado nas importações no primeiro semestre. Liu Jinlu, pesquisador agrícola da Guoyuan Futures, explicou que isso ajudou a elevar os totais anuais a um nível recorde. Vamos entender o contexto. Isso resultou do aumento da incerteza sobre as importações após a escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos no segundo e terceiro trimestres. Os compradores chineses anteciparam compras em larga escala de soja sul-americana, e o Brasil foi o principal beneficiado dessa estratégia chinesa. As chegadas de dezembro aumentaram 1,3% em relação ao ano anterior, para 8,04 milhões de toneladas. Em base mensal, no entanto, os embarques de dezembro caíram 0,9% em relação a novembro, e foi o terceiro mês consecutivo em que a China não importou soja dos Estados Unidos. As importações de soja da China atingiram recordes de maio a outubro do ano passado. Os compradores abocanharam cargas da América do Sul e, ao mesmo tempo, evitaram a soja dos Estados Unidos devido às tarifas elevadas. A estratégia funcionou, e o Brasil expandiu participação de mercado. Pequim intensificou as compras de soja dos Estados Unidos apenas após uma trégua comercial com Washington no final de outubro. Operadores e analistas estimaram que a China havia comprado quase 10 milhões de toneladas de soja dos imóveis Meyer, ou até 80% dos 12 milhões que o país se comprometeu a comprar até o final de fevereiro. Wang Wensheng, analista da Sublime China Information, alertou que atrasos no desembaraço alfandegário retardaram o fluxo de soja importada. Isso levou algumas usinas de esmagamento a suspender as operações ou reduzir as entregas em meio à escassez de oferta. E ele espera um cenário de oferta mais apertada em janeiro e fevereiro. Agora vem o recorde na carne bovina. Mato Grosso encerrou 2025 com marca histórica nas exportações. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o volume subiu 28,86% ante 2024 e alcançou 978,41 milhões de toneladas em equivalente carcaça. É um salto brutal. A receita somou 4,11 bilhões de dólares, alta de 53,82%. O preço médio foi de 4.201,24 dólares por tonelada, o segundo maior da série histórica. A China respondeu por 536,96 milhões de toneladas, em equivalente carcaça, avanço de 52,69%. O gigante asiático segue dominando as compras. O estado também registrou maior volume de abates no ano, totalizando 7,46 milhões de cabeças. Incremento de 1,44% sobre 2024. O impulso veio da maior oferta de animais terminados em sistemas intensivos e da demanda externa. Rodrigo Silva, coordenador de inteligência de mercado do IMEA, reforçou o recorde. Rodrigo Silva afirmou: batemos recorde em abates e em exportação. Isso mostra a força da pecuária de Mato Grosso e a diversificação de mercados, com Chile, Rússia e países do Oriente Médio. Os abates de animais jovens, até 24 meses, somaram 3,22 milhões de cabeças, alta de 17,55% no ano. A participação desses animais chegou a 43,24% do total. As categorias mais jovens ganharam espaço, refletindo intensificação, melhoramento genético e nutrição. É o resultado de anos de investimento em genética e manejo. Mas a oferta elevada está pressionando os preços para baixo. E aqui está o paradoxo completo. A China importou menos carne em 2025 no total. O país importou 6,03 milhões de toneladas de carnes em geral, volume 6,7% inferior ao de 2024.
Mas o Brasil ampliou vendas em 25,8%. Ganhamos participação de mercado enquanto o mercado total encolheu. O Brasil manteve posição de liderança como fornecedor. E outros destinos também aumentaram compras do Brasil. Mas a perspectiva para 2025 e 2026 é menos favorável. Fernando Iglesias, analista das safras e mercado, alertou que a adoção de cotas pelo governo chinês pode limitar avanços. A China estabeleceu cota de 1,1 milhão de toneladas. Se ultrapassar, a tarifa salta de 12% para 67%. Isso inviabiliza economicamente qualquer volume acima da cota. E a China importou 1,67 milhão de toneladas em 2024. É uma redução significativa. Agora vem o alerta mais pesado de todos. Anderson Galvão, CEO da Celeris Consultoria, foi direto. As commodities agrícolas, em especial os mercados de soja, milho e trigo, ainda vivenciam um ciclo de baixa. E segundo a análise dele, este ciclo está na metade. Os grãos deverão amargar ainda pelo menos 2 anos de pressão sobre os preços. Ao se avaliar os estoques globais elevados, a capacidade ociosa de algumas indústrias, entre outros fatores, não há base para afirmar potencial de alta nos preços em dólar. Uma mudança neste movimento poderia vir apenas com algo imponderável. Cabe ao produtor fazer o dever de casa. E é duro fazer isso com margens apertadas. Mas é isso que temos para 2026. E provavelmente, para 2027. Uma verdadeira paranoia na busca por produtividade, combinada com eficiência. Galvão alerta para a revisão das despesas pelo produtor brasileiro, as quais vêm crescendo anualmente, no mínimo, acompanhando a inflação. Atenção redobrada aos custos, aos preços, mas especialmente às despesas. Para os investimentos, o nome do jogo será otimização estratégica. Quando olhamos a margem EBITDA, ou a geração de caixa, de atividades como soja, milho, arroz, pecuária de corte, as margens entregues de um produtor mediano ficam entre 15% e 20%. Neste percentual, sobra pouco ou quase nenhum dinheiro para o produtor. Então, neste contexto de margem EBITDA apertada, ou próxima dos patamares históricos, vemos o agricultor fazendo apenas aquele investimento de manutenção. E aqui está o caixa curto. O produtor está batendo recorde de produção, recorde de exportação, mas não está gerando caixa suficiente para investir. O impacto de todos estes desafios impostos ao produtor chegará também à definição das áreas das próximas temporadas. Da safra 2024 e 2025 para 2025 e 2026, mesmo com alguns obstáculos, a área de soja foi ampliada em 1 milhão de hectares. Mas Galvão alerta para a necessidade de um pé no freio para as próximas temporadas. Em anos de margens baixas, o crescimento tem que ser muito bem pensado. Margem baixa não aceita desaforo. E complementa afirmando que nas áreas de menor potencial produtivo, as contas não fecham ou fecharão com mais dificuldade. Do mesmo modo, alerta para os arrendamentos que já tornaram-se inviáveis, com reportes de devolução de algumas áreas. E aqui eu preciso fazer uma conexão direta com você que está produzindo. Não adianta bater recorde de porteira para fora se a conta não fecha de porteira para dentro. O Brasil exportou 111,83 milhões de toneladas de soja para a China. Mato Grosso bateu recorde com 978,41 milhões de toneladas de carne. Mas a margem do produtor está entre 15% e 20%. E com despesas crescendo, custos altos e investimentos apenas de manutenção, o caixa fica curto. Muito curto. O pecuarista de Mato Grosso vendeu mais, faturou mais, mas os preços da arroba caíram 1,11% no boi gordo a prazo e 0,42% na vaca gorda na última semana. Mesmo com exportação forte e consumo doméstico em alta, os preços não subiram como esperado devido à oferta elevada. A demanda segue robusta, mas a oferta ainda é maior. E o equilíbrio deve vir em 2026, com reflexos na reposição. Mas até lá, o produtor opera com margem apertada e caixa curto. O agricultor de soja está no mesmo cenário. Exportação recorde para a China, mas os próximos 2 anos serão de pressão sobre os preços. Estoques globais elevados. Capacidade ociosa nas indústrias. E nenhuma perspectiva de alta nos preços em dólar por saca. A única saída é eficiência máxima. Eu quero saber de você. Recorde de venda ou recorde de custo? O que está pesando mais aí na sua região? Você está conseguindo gerar caixa ou está operando no limite? Se você cria gado no Mato Grosso, conta para a gente como está a situação da arroba agora em janeiro. Se você planta soja,
Deixa nos comentários se já está sentindo o aperto das margens e se está revendo despesas para 2026. Vamos construir essa discussão juntos porque o paradoxo do agro brasileiro em 2026 é real. Batemos recordes de exportação, mas a conta não está fechando de porteira para dentro. O que fica absolutamente claro é que o agro brasileiro vive um momento contraditório hoje, 14 de janeiro de 2026. A China importou recorde de 101,83 milhões de toneladas de soja, com o Brasil sendo o principal fornecedor. Mato Grosso bateu recorde de exportação de carne, com salto de 28,86% e receita de 4,11 bilhões de dólares. Mas, ao mesmo tempo, o produtor brasileiro enfrenta margens apertadas entre 15% e 20%, com caixa curto e investimentos limitados à manutenção. A Celeris Consultoria alerta que os próximos 2 anos serão de pressão sobre os preços, e que a única saída é paranoia na busca por eficiência. Os arrendamentos estão inviáveis. Áreas de menor potencial produtivo não fecham conta. E mesmo os produtores que bateram recorde de produção estão operando no limite financeiro. A demanda externa está forte. A China segue comprando, mas os estoques globais elevados e a oferta alta pressionam preços. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. O paradoxo do agro brasileiro está exposto. Recorde de exportação não está gerando recorde de lucro. E os próximos 2 anos exigem gestão cirúrgica. Recorde de venda ou recorde de custo? O que está pesando mais? Deixa sua resposta nos comentários. Vamos enfrentar esse cenário de margens apertadas juntos, com informação de qualidade e gestão profissional. Até a próxima análise.